Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé e estaremos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. E é um convite que pelo cântico é feito a todos aqueles que amam ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Que bom vir para adorar e adorando se derramar diante do Senhor. É para isso que os cultos servem. É para que os crentes em Cristo Jesus, que se alimentam diuturnamente durante a semana diante de Deus, venham à igreja não para buscar, porque busca ao Senhor todos os dias da vida, mas vem à casa do Senhor para juntos como igreja se derramar diante do Senhor. Se derrame neste momento. É o momento do crente
diante do Senhor, se derramar. Se derrame, irmão. Abra o seu coração na presença do Senhor e adore o Senhor na beleza da sua santidade. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar,
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ah, é, Jesus. O Senhor é lindo. O Senhor é lindo. Eu sempre quero estar perto do Senhor. Eu sou um servo que reconhece o teu poder, a sua glória e a sua majestade, a sua santidade. Eu quero estar prostrado aos teus pés. É do Senhor que vem o socorro. É do Senhor que vem a graça. É do Senhor que vem a bondade. É do Senhor que vem a misericórdia. Então eu sempre quero estar perto do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tu quer estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. O Senhor é digno de todo louvor, honra e glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor. Tremendo é o seu nome. Tamanho é o teu poder. Tamanho é a tua glória. Tamanho é toda a tua majestade que nós, teus servos, cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que não é possível ao homem, aquilo que não é possível aos anjos, só é possível pelo Senhor. Amém. Então nós cremos que o Senhor pode realizar qualquer coisa em qualquer mundo, seja no físico, seja no mental, seja no espiritual, seja no mundo mineral, seja em qualquer mundo. O Senhor é o Deus do impossível. E nós temos problemas nas nossas vidas que, humanamente falando, são impossíveis de serem resolvidas. Mas nós cremos, nós confiamos e nós esperamos pelo Senhor que fez os céus e a terra. Então, Senhor, em nome de Jesus, age a nosso favor. Amém. E tire a gente da condição em que nos encontramos. Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe, Deus. Amém. Acaso a coisa é impossível para o Senhor? Não. Mas respeitamos o teu querer e a tua vontade. Amém. O Deus do impossível que não desistiu de mim. Fica olhando. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir.
seguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Deus do impossível. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tão grande oportunidade de estar falando contigo nessa hora. Pelas suas misericórdias que se renovaram logo pela manhã, pela madrugada, Pai. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação que temos, pela vida eterna que temos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Eu sei que no tempo do Senhor, o Senhor Deus vai realizar, Senhor Deus, as suas promessas, porque estão contidas na tua palavra. E eu creio nisso, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tão imenso amor para com a minha vida, para com as nossas vidas. Obrigado pelo teu servo, Pai Santo, que irá trazer a mensagem e virá de encontro aos nossos corações e sairemos daqui diferente. Obrigado, Pai Santo, porque os meus pecados são perdoados pelo Senhor. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós estamos na série Eliseu, o profeta. E hoje, em seu 8º episódio, portanto, 8ª mensagem de milagre, que culmina nas 8 mensagens com 8 milagres. Hoje pela manhã, pregávamos a 7ª mensagem com o 6º milagre. E agora à noite, nós estaremos falando de milagres na casa de profetas. Isto mesmo, milagre ou milagres na casa de profetas. Profetas também precisam de milagres. E em Gilgal havia esta casa de preparação de profetas. Mesmo em um tempo
de adversidade muito grande, onde nos termos de Israel, portanto, no Reino do Norte, as 10 tribos, quase na sua totalidade, estava adorando e servindo a Baal. E não havia nem em Betel nenhum templo ao Deus vivo, ao Deus Senhor dos exércitos, o Supremo Senhor Yahvé. Um tempo em que, por influência de Acabe e Jezabel, muitos templos foram erigidos para a adoração de Baal. E muitas cidades passaram a ter como primeiro nome Baal. Em uma destas cidades é mencionado no 8º milagre da série Eliseu, um homem temente a Deus, não tendo como ir para Judá, para Jerusalém, porque em Jerusalém também houve profanação do templo. Então, esse homem vai até a casa dos profetas que estava precisando de milagres. Mas homens de Deus precisam de milagres? Sim. E como precisam? Porque são homens que abrem mão da sua própria vida para viver para o Senhor e para a glória do Senhor. Eu quero convidar você para ler comigo a palavra de Deus no livro dos Reis, no seu 2º livro, no capítulo 4, do versículo 38 ao 44. O pastor, hoje pela manhã, encerrou a leitura bíblica, entrando na mensagem de hoje à noite. E temos muito o que aprender de Deus e na sua palavra acerca dos desígnios de Deus. Vamos ler? 2 Reis, capítulo 4, de 38 a 44. E Eliseu voltou para Gilgal. E havia, então, muita fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam com ele. Por isso disse ao seu criado: põe uma grande panela ao fogo aceso e faze uma sopa para os filhos dos profetas. E saiu um deles ao campo a recolher ervas. E achou uma como parra brava e recolheu, até dela encher a sua capa destas ervas silvestres, e voltou. E as cortou na panela que estava acesa no fogo, porque não sabia o que era. E depois foi dado para os homens que comessem. Mas aconteceu que, comendo eles daquele caldo, clamaram dizendo: homem de Deus, há morte na panela. E não o puderam comer. E então Eliseu disse:
tragam farinha, e a aspergi na panela e disse: dai de comer ao povo. E não havia mais mal na panela. Veio então um homem de Baal Salisa, o qual trouxe para o homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e trigo novo em suas espigas. E ele disse: dá ao povo para que coma. E respondeu o seu servo Geazi: como poderei pôr isso diante de 100 homens? Mas ele voltou a dizer: dá ao povo para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrará. Então ele os pôs diante deles, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Bendito Deus. O Senhor é o Deus da multiplicação. O Senhor é o Deus do milagre. Eu te louvo porque o Senhor é aquele que chama homens para te servir e os sustenta em meio a um tempo de fome e de escassez. E providencia para que a vida continue, mesmo que aquilo que se vá comer seja de pouca importância e ainda possa trazer malefícios por ser ervas bravas. Mas é o Senhor que dá o sustento aos seus profetas. E o Senhor diz que comeríamos coisas mortíferas e não nos faria dano algum. E é verdade, porque o Senhor Deus sustenta os teus, porque tu és fiel. É o que diz a tua palavra: o justo jamais mendigará o pão. Eu te louvo por esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, há aqui um quadrilátero em que o profeta andava, como disse hoje pela manhã, de 15 a 40 quilômetros. Do Carmelo até Sunem, 40 quilômetros. Do Carmelo até Gilgal, 15 quilômetros. Até Samaria, 30 quilômetros. E fica esta distância em que percorre o homem de Deus. Gilgal é o lugar onde aqueles 100 filhos de profeta que fora sustentado pelo profeta Obadias em 2 covas onde se aglomeravam 50 em cada uma delas, estão neste lugar que é uma casa de aprendiz, de servo do Senhor. Homens sendo preparados por homens de Deus para servir a Deus, mesmo em meio a uma situação espiritual degradante nos termos de Israel. Ainda há homens de Deus em Israel. O número dos que serviam a Baal, Deus feito por mãos de homens, não é explicitado aqui. Mas de uma só vez, em um alto monte, o Senhor exterminou 850 deles. Mas há muito mais que Eliseu disse a Jorão, filho de Acabe e de Jezabel, que ao invés de procurar o homem de Deus,
procurasse os profetas do seu pai e da sua mãe, e não um homem de Deus, porque eles não serviam a Deus. Mas por respeito a Jeroboão, ele atendeu. E aí foi quando aconteceu aquele milagre das covas serem cheias de água e dar água para os animais, para os homens, e aquela batalha ser vencida. O fato é de que o pecado traz crises, tanto no solo, quanto nos mananciais das águas. A idolatria mata não só o homem, mas o meio ambiente. E em meio a esse caos instalado pela idolatria nos termos de Israel, de os homens estarem beijando touros de ouro, bezerros de ouro, comparando os touros a Deus. Aquela casa de profeta sofre. Vimos pela manhã aquela sunamita dando pão ao profeta e providenciando um lugar para o homem de Deus se alojar quando em suas incursões a Sunem, construindo um quartinho, colocando neste quartinho uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Mas, como a moradia de Eliseu era no Carmelo, ele volta ao Carmelo e continua a sua missão de profeta. E está lá em Gilgal, junto aos profetas. E o que se dá a entender na narrativa bíblica é de que não tem comida. E eu posso usar aqui a expressão seminário. Não há comida no seminário, mas a lenha, a fogão e a panela. E há aqui neste seminário, não sei se na sua totalidade, destes 100 homens que ali se preparam para servir ao Senhor e que dependem do Senhor e que vivem das ofertas, de que não tem o que ser colocado na panela. Eu não sei da vida de cada pessoa aqui, mas quero crer que aqui no nosso meio tenha pessoas que já viveram momentos, e não foram grandes momentos, mas alguns momentos, que não tinha o que se colocar na panela que estava ao fogo. Período de fome. E se formos ver, o certo, o pai e a mãe não serviam e nem adoravam a Deus. Adoravam deuses feitos por mãos de homens. Normalmente isso acontece. Mas agora aqui, a situação é tão crítica que está na casa de profetas. Mas tem a fé. Nenhum homem de Deus que depende totalmente de Deus. A ordem dele: ponha a panela no fogo para fazer um caldo. E é bem assim, quando não tem coisas ou tem poucas coisas, se faz um caldo. Se coloca água e se coloca alguns poucos legumes e alguns poucos grãos de alguma coisa, ou alguns poucos punhados de pó ou de farinha de mandioca para fazer um mingau d'água.
E agora, quando eu estava doente, a Jordânia me deu uma receita e disse: pastor, tu bota em uma panelinha um pouquinho de gordura, um dente de alho com casca e tudo, água, e põe um pouquinho de farinha de mandioca e vai mexendo, e toma disso daí que o senhor vai levantar. Fiz do jeito que a Jordânia falou de madrugada. Eu levantei para ir dormir com a barriga roncando. O mingau d'água não resolveu nada, mas enganou o estômago. Porque a gente fica sem comer, não é porque não tem, mas não pode. Mas na casa dos profetas não tinha. E saiu um dos aprendizes, um dos alunos daquele seminário, e viu o que a Bíblia relata como parra brava. Em outras versões fala umas bolas verdes. E ele não levou nenhum vasilhame, mas levantando a sua túnica, foi colocando aquelas parras bravas na sua túnica. Chegou até o seminário sem saber ninguém ali o que era aquilo. Picou e colocou na panela. E tinham ali 101 boca para ser tratada, para ser alimentada. Com o quê? Com um caldo de parras bravas, alguma coisa indefinida. E quando começaram a comer aquele caldo, porque a palavra de Deus nos ensina, em tudo dai graças. Quando se tem fome, até o amargo é doce. Mas aquilo estava envenenado. Então aqueles homens que estavam em um período de fome vão comer o caldo ou tomar o caldo, que deve ter picado, batido e fervido aquela panela que ficou naquele fogo, eu acho que cheia d'água, né? E aquilo borbulhando até derreter todos esses elementos e virar um caldo grosso. Quanto mais cozinha, mais engrossa. Quanto mais mexe, mais engrossa. Mas tem veneno ali. E é impressionante que neste momento de escassez, há na casa um pouco de farinha que não foi colocada na panela. E esse um pouco de farinha que restou na casa, Deus usa como remédio. E a fome era grande. E Eliseu, homem de Deus, reconhecido pelos profetas como homem que tinha o espírito de Elias sobre ele, polvilhou naquela panela um pouco de farinha e disse: coma. E eles comeram. E foram saciados. Mas, irmãos, este milagre é maravilhoso, porque o Senhor é o meu pastor e não me faltará nos momentos de fome, nos momentos onde a fartura não existe e há escassez, grande escassez. O versículo que vem lá em 42, sai um homem a mais de 35 quilômetros de distância de Gilgal, de Salisa, que pela influência de Jezabel e Acabe, tem um primeiro nome acrescentado a Salisa, que passa a ser denominada como Baal Salisa. Em outros lugares, Baal Hermon. E há mais algumas cidades nos termos de Israel que o primeiro nome da cidade em louvor
a Baal, um Deus feito por mãos de homens. O Deus da fertilidade, que de fertilidade não tinha nada, porque havia fome na terra. Mas, pastor, na casa de profetas havia fome, mas serviam eles a Deus. Mas a terra fica árida e não dá para se colher muita coisa dela. Há muita gente e pouca comida. A disputa por alimento é muito grande. Então, quem é mais abastado pode ir longe buscar o seu alimento. Mas aqueles homens que não tinham dinheiro nem para comer, quando estavam dentro daquela cova e nem podiam sair de dentro daquela cova, e que eram sustentados pelo profeta, que morreu endividado em detrimento do auxílio que ele prestou a esses profetas por 3 anos e meio, estavam acostumados a pouca ração, a pouca comida, então tudo aquilo que viesse glorificavam e se alimentavam. É impressionante aqui, amados de Jesus Cristo, podemos perceber que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Provérbios, capítulo 20, versículo 24. É impressionante que alguém se compadeceu do servo do Senhor e, não tendo lugar para ir, para apresentar a sua oferta, e ainda que a sua oferta fosse pouca, então era um homem que em um tempo de escassez conseguiu dar o seu dízimo, a sua primícia, aquilo, Alex, que está em Deuteronômio, capítulo 26, de 1 a 11, aquilo que é mandamento de Deus, está escrito aqui: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e delas tiverem tomado posse de lá, e estiverem estabelecidos, e estão estabelecidos, e habitam naquela terra já há muitos anos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzir. Os primeiros frutos de tudo o que produzir na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. O templo é em Jerusalém, mas este homem mora em Baal Salisa. E o templo em Jerusalém, como já mencionei aqui, não era mais casa de Deus. Ao dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. E o sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante, e dele desceu ao Egito com pouca gente, e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz, e viu o nosso sofrimento, e a nossa fadiga, e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com um poderoso e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, o Senhor, me deste. Põe uma cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês e os levitas
E os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Amados de Jesus Cristo, aqui fala acerca das primícias, dos primeiros frutos que se amadurecem no campo, para ser trazido à casa do Senhor. É um mandamento perpétuo da lei do Senhor. Em gratidão àquilo que Deus realizou. Aquele Deus que os tirou do Egito e colocou em uma terra que manda leite e mel, agora está uma nação dividida. 10 no reino do norte e 2 no reino de Judá. E que adoram ouro, mas não adora ao Deus que tirou com mão forte do Egito. Mas há um homem em Salisa, mesmo com uma cidade imaculada em o seu nome, que se lembrou do mandamento do Senhor e cozeu 20 pães com o fruto que amadureceu primeiro. E levou também em suas mãos, no seu cesto, espigas de trigo, não debulhadas e não moídas, para levar à casa dos profetas. E quem está lá? Eliseu. E tem um auxiliar. Eu disse 101 pessoas. Perdoe o erro. São 102. Porque Geazi está junto. E aquele homem chega lá e vai oferecer. E vai fazer esta oração que está em Deuteronômio capítulo 26, de 1 a 11. Oferecer as suas primícias. Isso aqui, amados de Jesus Cristo, não é dízimo. Isso aqui é uma dívida de gratidão a Deus daquilo que entra. Primeiro, ele poderia pegar para ele e fazer o que ele bem entendesse. Se sobrasse, levaria para a casa de Deus. Não é isso que Deus pede aos seus servos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E se eu não vos abrir as janelas dos céus? Eu não costumo falar sobre dízimo na igreja, porque é algo pessoal. Hoje, à tarde, falava com alguém que vive perguntando como que Deus fala, o que deve ser ou não ser feito. E converso com ele na internet o tempo todo. E hoje à tarde, eu pensei lá no meu coração, eu vou falar o que esse rapaz precisa ouvir. E já está na igreja há muitos anos. E eu disse para ele, dos muitos anos que ele está na igreja, e nunca dizimou. Há membros de igreja que permanecem na inanição espiritual, porque nunca tem nada para dar na igreja. Sempre tem muitos compromissos e muitas obrigações. E aquilo que é do Senhor, usa. E eu disse a ele, você nunca dizimou. E ele disse, nunca. Como é que você quer Deus falando com você, se nem nas pequenas coisas você obedece a Deus? As pessoas querem receber de Deus, mas não querem obedecer a Deus. Primícias, para que sacerdotes e levitas e estrangeiros comam do sustento que vem do Senhor.
Mas as pessoas têm muitos compromissos. As pessoas até fazem dívida. As pessoas têm cartão de crédito, que acham que é dinheiro seu, mas não é. É dívida feita. Porque sempre o seu limite está extrapolado. Porque não trazem a casa do tesouro aquilo que é de Deus. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E disse para ele: você é moço, você é solteiro, e você não tem dinheiro guardado. Ele disse: eu tenho um pouco. O pouco que você tem não dá para cumprir o que Levítico fala na palavra de Deus, daquilo que você roubou todos estes anos de Deus. Eita! Por que as pessoas fazem isso? E não fazem isso com a Receita Federal? Porque perde o que tem. Mas de Deus ninguém perde nada. Engana-se. Perguntei a ele: meu irmãozinho, você que está na igreja há tantos anos, se você morrer agora, onde é que você vai passar a sua eternidade? No inferno, pastor. Triste resposta. Mas há muitas pessoas de dentro da casa de Deus que sabem que vão passar a sua eternidade no inferno, porque no mínimo são infiéis, que roubam a Deus na cara dura, estão achando coisas para não ser fiel a Deus. O sacerdote é sustentado pelos dízimos e pelas ofertas. Na quarta-feira foi tirada uma fotografia aqui, mandado para a Ana Kelly. Porque se tivesse gente que está sentado aqui nesta noite, que fosse fiel a Deus, a conta de água do mês 6 já estava paga. Nós somos de periferia, uma igreja de assalariados. Mas aqui dentro da igreja tem gente suficiente para que haja mantimento na casa do Senhor e não atrase nada. Mas não se dá para cumprir todas as obrigações que tem ladrão dentro da igreja. Principalmente quando tem indenizações. E já houveram várias pessoas que foram indenizadas aqui e roubaram a Deus. Mas vão prestar conta, não é com o pastor, é com Deus. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A quem dá o que quer, quando quer. E o profeta e a casa de Deus tem que se submeter àquilo que as pessoas fazem. Esse homem sai de Salisa. E aquilo que ele poderia, num tempo de escassez, se nutrir, vai levar. É pouco. Quantos homens tem? 102. Quantos pãezinhos tem? 20. Nenhuma mãe, por mais econômica que seja, possa dar um pedacinho para cada um e eles se satisfazerem. Disseram os que estavam aqui, era apenas 20 pãezinhos e um pouco de trigo em grãos no cacho. Mas naquele lugar tem um homem de Deus que tem fé e que já havia mandado colocar uma panela com água no fogo para que se fizesse um caldo. Agora manda colocar aqueles pãezinhos da presença de todos aqueles homens. E eu tenho certeza que ora a Deus. E assim como Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, aqueles pães, aqueles 20 pães de cevada, assim como pães de cevada eram aqueles pãezinhos que Jesus multiplicou junto com aqueles peixes. A cevada não dá um pão gostoso
como o trigo dá. É um pão de segunda, terceira categoria, mas é o que a casa dos profetas tem para hoje. Pão da fidelidade. Pão daquilo que o Senhor tocou no coração de um homem dele em meio a uma geração corrompida, que trazia mal não somente para si, mas para toda a nação. Por causa do seu culto, por causa da sua adoração, por causa da sua incredulidade, por causa da sua fé de um Deus feito por mãos de homens. Mas há em Gilgal 102 homens que creem em Deus. 102 homens que se preparam para servir a Deus. Que são sustentados apenas por Deus. Esperando Deus operar nas suas vidas. Esse pastor, nesses 25 anos aqui nesse lugar, já passou por poucas e boas. E está passando. É só perguntar para Ana Kelly se um dia eu disse a ela, só isso? Isso não vai dar. Isso não tem como. E há propostas para se voltar a fazer aquilo que se fazia antes. Não volto. Atrás não volto. Não volto, não. Conversando com meu filho nestes dias, e a gente se fala por mensagens de texto, eu disse que não volto mais atrás. Porque meu filho disse, pai, eu faço as coisas, o senhor vende, ganha o seu dinheiro e melhora a sua condição, melhora a sua situação. E eu digo a ele, não. Um amigo de infância que tem uma empresa aí, é um espetáculo a empresa dele. Na última vez que fui orar por ele lá na empresa dele, ele me disse, aí, tem tudo o que você precisa para fazer máquinas e atender a clientela sua. Eu disse para ele, querido, eu quero ir ao céu. Eu não vou deixar tudo agora para voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. O Senhor me sustenta. É pouco. Às vezes, a conta do mês não fecha. E esse, às vezes, irmã Ivanilda, é 12 meses no ano. A conta nunca fecha. Mas nós nunca deixamos de ter a palavra de Deus. E sempre com a mesma disposição, pregando para todos. Até para aqueles que não deveriam estar sentados neste banco, porque nunca deram um tostão para que essa cadeira estivesse aqui. Para aqueles que estão debaixo desta luz acesa e que nunca deram um centavo para pagar uma conta de luz. Nunca deram um centavo para comprar um pãozinho. Que nunca deram um tostão furado para nada nessa igreja. Mas o homem de Deus é sustentado por homens que são fiéis a Deus, no pouco e no muito. São milagres que acontecem na nossa vida, porque nós não abrimos mão de servir a Deus. Quero dizer para um irmãozinho aqui, que os R$40 dessa semana chegaram numa boa hora. E os R$50 desta semana chegaram numa boa hora. É o dinheirinho do pão. É o dinheirinho que vai lá na padaria para buscar o pão. Há irmãos que são fiéis no pouco e são fiéis no muito. Entra semanalmente
gotículas de orvalho de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa terra, e que nos alimenta. Este homem de Baal Salisa percorre uma grande distância para levar em um seminário 20 pãezinhos de cevada. E há pessoas que têm padarias e deixam o pão mofando lá e não levam para ninguém e deixa perder. O propósito desse homem aqui, no que passar de 25 anos, é terminar o que começou a construir e entregar um templo construído com a fidelidade dos poucos que são fiéis do dízimo e nas ofertas e também na mão de obra. A Genora, aos sábados, eu vou precisar de você outras vezes, não sei como está a sua agenda, mas a gente tem que rebocar essa igreja, porque nós construímos com menos o que entra nos dias de hoje na casa do Senhor. Fizemos tudo isso. Mas nós precisamos terminar, porque não se começa uma casa e não se termina. Então, eu quero crer que ainda nos dias de vida que eu tenho sobre a face da terra, eu vou terminar a casa de Deus, partilhando do pouco também que entra para este pastor para devolver a casa de Deus. E assim foi feita esta igreja, como pelicano que da sua própria carne tira a carne do seu peito para sustentar os seus filhotes. E no meio dos filhotes de pelicano há muitos chupins. Que vão de mal a pior. Este homem trouxe o pouco para a casa do Senhor, para Deus multiplicar e dar aos seus servos. E é impressionante que sobrou, mas Deus é o Deus da economia. Ele não desperdiça nada. Eu tenho certeza que no outro dia, aquele exército de 102 homens comeram daquele milagre e dos feixes de trigo e foram levados para a casa do Senhor. Às vezes, irmãos, para que o milagre aconteça, é necessário que haja a sua participação. Porque Deus não tem mãos senão as nossas, Deus não tem pés senão os nossos. Então, aquilo que você acha que é pouquíssimo para trazer, fique sossegado. Aqui na igreja não tem ninguém que fica vendo quanto você dá. Essas coisas não interessam para ninguém. A sua fidelidade só interessa a Deus. Então você pode mudar a sua história e, através da sua fidelidade, mais vidas chegarem ao conhecimento da graça de Deus. Nós não temos mais condição de fazer as tardes felizes, porque nós não temos recurso. E nós fazíamos todos os sábados. E fartávamos as crianças aqui do nosso bairro. Mês de julho acaba amanhã, dia 31. E não houve EBF. Se bem que tem uma oferta prometida, mas como nós adoecemos, não deu para fazer nem EBF e nem tarde feliz. Mas há uma tarde feliz garantida para quando nós fazermos o dinheiro vir. Mas o dinheiro de Deus está no bolso de cada um de vocês. E a sua vida será abençoada à medida que você tirar do seu bolso e trazer para casa do tesouro aquilo que é Deus. Aquele que se atreve
a ficar com aquilo que pertence a Deus, não vai prestar conta na igreja, vai prestar conta com Deus. Endireita o seu caminho, acerta as suas contas com Deus. Não espere para o dia final de chegar diante de Deus de mãos vazias. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia da Igreja Batista em Parque dos Camargos. Que Deus tenha misericórdia do seu povo e que haja mantimento na casa do Senhor. Porque se não houver o suficiente, Ele vai continuar operando milagres. Louvado seja o Deus que é o Deus do impossível, que não desiste dos seus. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa força. Então nós encerramos neste domingo 30, o mês de julho, com 8 mensagens e 8 milagres. São 14 no total. De Elias foram 7. Mas como de Eliseu é porção dobrada, ainda há 6 milagres nesta série, Eliseu, o profeta, para continuarmos aprendendo com Deus das suas misericórdias, do seu favor e do seu perdão. Vamos orar? Senhor bendito, não se dá o que se não tem, mas não se pode reter aquilo que não pertence para fazer parte do nosso orçamento. O que é do Senhor é do Senhor. E é pelos meios que o Senhor Deus age, é da forma como o Senhor Deus age. Não há como imagina o povo. O Senhor é um Deus justo e perfeito. E a tua palavra é verdade. Nós precisamos do Senhor e dos teus milagres. Porque se não fossem o Senhor e os milagres do Senhor, nós não estaríamos aqui nesta noite. E eu te louvo, Senhor Deus, pelas provisões nestes 24 anos e 17 dias em que nós chegamos em Parque dos Camargos. Te louvo por Jesus e pelos milagres, para que continuássemos vivos e chegássemos até aqui. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Se você está em débito com Deus, se acerte com Ele o quanto antes. Deus abençoe a todos.